eu sou mineira, eu nasci em Apim, enfim, em Minas Gerais, né? E mudei com a minha família para Belo Horizonte, ainda adolescente, e eu trago algumas convicções, né? Você me perguntou quem é a Sandra, e eu trago algumas convicções que me acompanham até hoje, né? Eu falo que eu sei da importância, né, da educação e o valor do trabalho. Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre me acompanhou e me acompanha até hoje, né? E eu acredito também, né, na importância, né, da gentileza, e acho que gentileza e humildade também, que sempre me acompanhou, não são sinais, são sinais de aprendizado, de respeito e nunca de subserviência. Então, algumas coisas, isso sempre me acompanhou, e trago comigo das mulheres fortes da minha família, né, que eu tenho principalmente a minha mãe, que é a minha referência, uma costureira, né, lá do interior de Minas Gerais, mas que com os dons, com as qualidades, com o talento dela, ela foi a minha inspiração e uma referência para mim, inclusive no empreendedorismo, porque ela fez desse da mundo da moda, ela fez de um pequeno negócio, ela construiu realmente, ela conseguiu construir tudo isso, e com isso eu aprendi muitas coisas com ela, né? Aprendi com ela como lidar ali no dia a dia com o negócio que foi crescendo e tal, e ela, inclusive, o poder dela de influenciar as pessoas, né? De cuidar das pessoas, de cuidar do negócio, de ter o controle sobre o negócio dela, tudo isso eu aprendi, né? E, como eu te falei, o valor da educação. Então, eu aprendi com ela e com outras mulheres também, né, fortes da minha família, a importância, né, a independência, que a independência financeira e pessoal, ela não acontece se não tiver muita dedicação e muito suor. Eu falo que sonhos podem ser muito importantes, mas eles só têm sentido se você tiver muito trabalho e muito conhecimento. E eu falo que eu sempre tive muita paixão por aprender. E eu, então, fui para Belo Horizonte, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais e mudei para Brasília em 1979. Aí eu cheguei em Brasília recém-formada, recém-casada, com meu primeiro filho com 6 meses de idade. Meu marido, dentista, meu colega de faculdade, que nós nos conhecemos lá no comecinho, e ali nós namoramos, casamos, e chegamos em Brasília, e Brasília nos abraçou, né? Brasília tinha 19 anos de idade, e nós chegamos aqui, uma cidade com tantas oportunidades. Brasília é uma cidade que acolhe, né? Brasília, você chegava, olhava no final da Asa Norte, praticamente não existia nada, né? Mas é uma cidade com muitas oportunidades, principalmente na área de saúde, né? Brasília sempre teve uma identidade própria, né? Brasília sempre teve uma identidade própria, mas com muitas oportunidades na área de serviço, na área de saúde, e rapidamente eu fui muito bem acolhida. Comecei logo a trabalhar, né? Então, isso em 1979, nesse laboratório, que era o terceiro maior laboratório aqui de Brasília. E ali eu tive muitas oportunidades, né? Oportunidades é bem verdade que no final dos anos 70, início dos anos 80, a nossa atividade laboratorial é uma atividade extremamente manual, né? Não existia ainda tecnologia. E ali eu sempre fui uma pessoa, como de paixão pelo que gosto, e me move até hoje, né? Eu gosto muito de tudo aquilo, né? Eu via muitos nãos também aqui em Brasília, sabe assim, lá principalmente nesse laboratório, novas metodologias de novos exames estavam surgindo, e o que eu ouvia ali era, isso a gente não faz, isso não faz, porque às vezes pode ser uma metodologia um pouco mais complicada. E a minha pergunta, pelo meu inconformismo, era, por que não? Por que não? Eu tenho condição de montar isso e fazer isso. E rapidamente ali,
eu fui tendo a oportunidade, esse laboratório realmente, ele me deu essa oportunidade de crescer ali profissionalmente e de conhecer outras áreas fora da minha área, né, de laboratorial, de análises clínicas, mas também de conhecer mercado, de conhecer, trabalhar com pessoas, trabalhar com relacionamento com médicos, com pacientes, com clientes. Então ali tudo eu entendi logo no começo que não é só você ficar naquela bancada ali realizando exames, mas um laboratório clínico, ele é tudo isso, né? Ele é um contexto geral. E ali 1 ano eu fiquei e 1 ano depois a Janete chegou. 1 ano depois a Janete chegou. A Janete chegou, ela tinha também acabado de formar e rapidamente nós criamos uma identificação muito grande, né? De amizade, pelo momento também que a gente estava vivendo, não só profissional, mas também de mulher, né? Ela também tinha um filho quase da mesma idade que o meu. Enfim, nós criamos uma amizade muito grande. E a Janete já chegou logo, eu estou aqui, mas eu estou meio que de passagem, porque eu quero montar um laboratório. Eu falei, mas eu acho que a gente, no momento, acho que a gente precisa crescer um pouco mais. Nós temos a competência técnica, né, porque nós sabemos e tal, conhecemos a área de laboratório, mas eu até falei, a gente precisa crescer mais. Outras competências, né, eu vi ali que a gente tinha essa oportunidade de conhecer o mercado, de ter aquela vivência, e o laboratório, o nosso chefe ali, o dono do laboratório, ele dava essa autonomia para a gente, dava essa liberdade para a gente crescer. Criou essa confiança muito grande comigo, com a Janete, e nós duas também criamos um elo muito forte de amizade, ali naquele momento, né, de respeito, e a base de tudo isso, né, daquele momento ali foi construído. E naquele momento eu ainda falei, mas eu quero montar uma farmácia, como realmente eu fiz, né, eu já tinha esse modelo com meus cunhados, os irmãos do meu marido, que já moravam aqui em Brasília, porque é isso, Brasília naquela época tinha muitas oportunidades nessa área, né, no nosso setor de saúde, e montamos uma farmácia. Montamos o negócio foi crescendo, nós tivemos 6 unidades de farmácia. Drogaria SOS, né? A primeira unidade foi ali na 102 Sul, 102 Norte, ali em frente, o Agarran ainda também estava começando, né? Que eu também trabalhava ali, vou contar um pouquinho. E aí depois montamos outras unidades e tal, né? Na Asa Norte, no Sudoeste. Mas logo depois passaram alguns anos, 8, 10 anos, a gente vendeu. Mas nesse ínterim, em 1984, continuamos trabalhando, eu falei para a Janete, aquela sua ideia de montar laboratório ainda está de pé? Então foi assim que tudo começou. Né? Então, nós começamos, vale lembrar que o início dos anos 80, especificamente em 84, o Brasil estava vivendo um momento de crise. Aliás, se a gente for falar assim, para você empreender, você como empreendedor, você vai esperar passar um momento de crise no nosso país? Isso não existe. Né? Acho que em todos os momentos nós vivemos uma crise. E o Brasil estava vivendo uma crise de inflação muito alta, que você chegava nos estabelecimentos comerciais, supermercados e tal, de manhã era um preço, de tarde era outro, de noite era outro. Né? Com aquela onda de overnight, de aplicação, enfim, era uma loucura, inflação, um momento, e as pessoas falavam, e nesse período também que nós trabalhamos lá, de 81 a 84, nós também, essas oportunidades, não só na saúde pública, privada, mas também na saúde pública, Brasília teve um boom de crescimento na saúde pública, com concursos públicos que eu também comecei a trabalhar, né, com a abertura de laboratórios, grandes laboratórios e hospitais, e eu comecei a trabalhar em laboratórios, passei em concurso da Fundação, né, Secretaria de Saúde, Fundação Hospitalar, Janete também. Então nós estávamos bem posicionadas com empregos, com negócios e tal, e as pessoas vão falar, mas vocês, para que vocês vão ainda montar um laboratório?
mas é isso, é a vontade, né? A vontade de fazer algo diferente, né? Porque eu falo que o Sabin, desde o início, o Sabin, ele cresceu, eu falo, nós crescemos sempre impulsionados pela inovação, pela qualidade, pelo salto tecnológico que a gente sempre trouxe, porque naquele início estava começando a informática e os primeiros equipamentos, e a gente sempre acompanhou isso, e pela preocupação constante no atendimento humanizado para o nosso paciente. Então, esse foi o pilar do nosso crescimento, e isso que a gente trouxe para dentro do Sabin. E naquele momento, né, então, quando nós começamos lá, com aqueles 3 colaboradores, né, a gente começou assim, né? Eu falo que o Sabin nasceu do coração e da mente de 2 mulheres dispostas a promover a saúde e fazer algo diferente, baseado nesses pilares que eu acabei de citar, né? Eu falo que, primeiro que nós crescemos, então, o que a gente queria naquele momento ali era criar essa empresa boa, né, com propósito especial e com valores muito claros, né? Esses valores, então, que era a base de tudo, né? E eu falo mais, só para dar continuidade, mas valores que são esses valores que nos norteiam, e eles têm sentido quando a gente compartilha, né? E a gente compartilha aqui com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes e com a sociedade, com a comunidade. E desde o início, que eu falo, você está me perguntando como foi que nós crescemos. Bom, o Sabin cresceu, né, digamos assim, impulsionado, né, por 2 aceleradores, o técnico científico, porque a gente sempre buscou essa qualidade, essa inovação técnico-científica, participando de todos os congressos médicos, participando e buscando o que há de melhor, não só no Brasil, mas lá fora. Então, esse olhar voltado, né, querendo fazer o seu papel mesmo de protagonista para transformar e trazer essa transformação, né? Pensando sempre que a gente pode mudar, em cada momento. Você buscar situações que você possa mudar a sua rotina, né? Mesmo eu digo assim, mesmo que situações que já estão boas, a gente sempre entendeu que a gente pode melhorar. Né? Então, e isso nos fez, então, dar saltos de inovação disruptivos o tempo todo, né? E ser reconhecido pela comunidade médica por isso, porque os médicos são os grandes influenciadores do nosso negócio, claro, mas então, na medida que a gente foi trazendo, né, desde o início, né, nós tivemos esse olhar, então, voltado para a tecnologia, novos exames, novas metodologias, e a gente passou a ser a referência nesse sentido. Tanto é que os próprios, as operadoras, os convênios, quando surgiam novos exames e tal, eles estavam lá, às vezes, naquele tempo que as guias ainda eram preenchidas manual, falavam assim, esse exame aqui é novo, esse a gente não conhece não. Liga lá para as meninas do Sabin que elas devem saber. Naquele tempo, eu e a Janete, nós somos até hoje meninas, né? Mas naquele tempo a gente era as meninas do Sabin. Liga lá para as meninas do Sabin que elas devem saber o que é. E a gente sabia mesmo. Porque acompanhar o conhecimento técnico, científico é um desafio. É um desafio. Porque as mudanças são exponenciais. Né? A gente tem que ter essa agilidade e usar tudo. Mas nós sempre tivemos atenta a isso. E a gente nunca teve medo de mudar, medo de trazer essas mudanças, como eu disse, né? Porque a gente sempre via que você pode dar saltos de inovação e fazer as mudanças aqui dentro. Então, assim, até o tempo todo as pessoas falavam assim, mas vocês sempre estão em obra aqui dentro. Mas é porque sempre a gente está trazendo um equipamento novo, uma solução diferenciada, porque é assim que as coisas acontecem. E as coisas acontecem de uma forma, aconteciam e agora acontece mais ainda, de uma forma tão dinâmica que, às vezes, de um ano para outro, um equipamento já fica obsoleto, uma tecnologia, e nós temos que estar atento a isso. Nós somos o maior laboratório de capital privado
digamos assim, com duas acionistas, né? Os outros laboratórios maiores são laboratórios que não são de capital privado, mas nós somos o maior laboratório de capital privado, né? Com duas acionistas. E o que faz a diferença disso tudo? Isso dá para a gente liberdade, agilidade, velocidade nas decisões, né? Autonomia para a gente trazer tudo isso que eu estou te falando de novas tecnologias, de decisões e tal. Por quê? Porque nós somos duas acionistas, nosso capital é privado. As decisões aqui são rápidas, porque nós temos uma governança instalada, temos o nosso conselho, mas a gente tem uma agilidade muito maior para tomar as decisões. E isso é muito mais fácil. Então, nós, dentro dos players nacionais, nós somos o quarto maior, mas com essa agilidade nas decisões. E olha como isso tem nos ajudado. Nós estamos em 11 estados e mais o Distrito Federal. E em 46 cidades. Né? Mas tem uma coisa interessante que eu estou te falando de toda essa tecnologia, de tudo isso que nos ajudou a fazer a diferença. E lá naquele começo, né, eu falo que essa comunhão, né, minha com a Janete, né, esse respeito e tal, isso é a base de tudo. E nós duas bioquímicas que começamos ali enfrentando várias situações no universo tão masculino no começo, né, mas que a gente rapidamente nos firmamos, digamos assim, nesse cenário, né, médico laboratorial. Mas eu realmente já defini o meu papel, né, dentro do SEIBM e já sempre fui uma pessoa muito voltada para o setor, para a área técnica. Então, eu, desde o começo, já cuidei, fui a diretora técnica, e a Janete com um olhar mais para as pessoas, para a administração. Então, até isso não teve conflito, porque eu fui diretora técnica, então sempre cuidei da inovação, da tecnologia, como acompanho até hoje, né? Até hoje até hoje eu tenho acompanhado. Então, o que eu quero, assim, o importante, né? O importante é que o SEIBM continue cumprindo esse papel de sendo protagonista na transformação e na mudança, sempre apostando, né, na mudança, no que há de melhor, né, e também que a gente possa apostar, apostando, trazendo novos negócios hoje, né, a gente tem que estar atento e oferecer mesmo soluções inovadoras, soluções e cuidado, né, soluções de cuidado para o nosso paciente. Nós temos um programa de benefícios voltado para nossas pessoas, né? As pessoas entendem aqui no SEIBM, e o que as pessoas mais acreditam, o que as pessoas mais valorizam é na qualidade de vida e na oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Então, a gente tem uma gestão muito participativa, a gente tem um programa de benefícios que valoriza tudo isso, que entrega, né? Tudo isso que as pessoas valorizam. E as pessoas realmente reconhecem, né? Como as pessoas aqui podem criar o seu projeto, a gente entende, podem trazer as suas soluções, a gente constrói a nossa marca, mas as pessoas, cada um pode também colocar a sua marca, né? E o programa de benefícios, que o tempo todo a gente está revendo, está refinando, entendendo as necessidades do nosso colaborador, né? Eu falo que a gente tem uma liderança fazendo com que a gente faça uma gestão de ganha-ganha, né? Onde existe a cooperação, existe um clima de colaboração constante, onde as pessoas onde um ambiente de trabalho seja um ambiente favorável, onde cada um possa crescer, possa entender, possa dar o seu melhor, mas também a gente entende, valorizar isso de cada um, né? Valorizar. Aqui eu falo que nós somos uma empresa de donos, né? Onde cada um realmente entende a nossa missão, mas também
nos ajuda a construir a nossa marca, mas que cada um constrói a sua marca também. A primeira é coragem. Coragem, autoconfiança e obstinação. Eu falo que são ingredientes básicos, né, que estão na frente de qualquer empreendedor, né? Você tem que ter coragem, você tem que ter obstinação e uma dose muito grande de autoconfiança. Eu falo que Brasília é a cidade, após, né, 59 anos, ainda é uma cidade que acolhe. É uma cidade, primeiro é uma cidade que tem uma identidade única, né? É uma cidade referência, é uma cidade que para nós, desde há 40 anos atrás que eu estou aqui, eu falei que sou mineira, mas hoje eu sou brasiliense. Aliás, todo lugar que você é de onde, eu sou de Brasília. E nós somos uma cidade que nós somos referência, né? Brasília hoje continua acolhendo as pessoas. E nós somos referências em várias situações, né? A gente tem o nosso jeito de ser, de fazer, que só acontece aqui em Brasília. E além da qualidade de vida que a gente tem aqui, e eu falo que a gente vive dentro, nós somos patrimônio cultural da humanidade, nós vivemos dentro de um museu. Então, todos os dias, o ir e vir, né? Você andar, ir e vir, é um prazer inigualável. E esse acolhimento que Brasília dá a todas as pessoas, não só do Brasil, né, do mundo inteiro, porque Brasília é uma cidade também que tem todas as embaixadas, e eu falo que é esse caldeirão cultural que nos permite conviver com países com tanta naturalidade, com tantas culturas do mundo inteiro no nosso dia a dia. E é isso que eu falo, né? Obrigado, Brasília, por nos acolher, por nos receber e por nos dar tantas oportunidades. Venham todos para Brasília. Brasília recebe todos de braços abertos.